Hoje o 15 Minutos está na localidade de Caminho do Céu, aqui no distrito de Conselheiro Paulino, para falar de sustentabilidade, de construções que respeitam o meio ambiente, para falar também de Rio+20 e da Cúpula dos Povos. E ao meu lado, a Sandra Mara Ortegoza, ela que é a organizadora do movimento Nova Friburgo em Transição. Então, Sandra, antes de mais nada, explica para a gente o que é o Nova Friburgo em Transição. Tá. Bem, o Nova Friburgo em Transição é um movimento que surgiu após a catástrofe com o objetivo de colaborar para uma transição do município de Nova Friburgo para um modelo de desenvolvimento mais sustentável, para tornar a cidade menos vulnerável às catástrofes, aos eventos climáticos que estão cada vez mais intensos, né? E esse movimento ele surgiu a partir de uma iniciativa de um permacultor na Inglaterra, em Totnes, onde ele foi transformando a cidade dele pouco a pouco numa cidade mais ecológica, com transporte coletivo não poluente, ciclovias, hortas comunitárias orgânicas, teto verde, energia solar, tratamento biológico de esgoto, enfim, uma série de mudanças para tentar adaptar a cidade às necessidades do planeta hoje, né? Deixar as cidades com mais resiliência aos extremos climáticos e ao mesmo tempo mais harmônicas com o meio ambiente. E Sandra, justamente o movimento surgiu aqui em Nova Friburgo nesse momento pós-tragédia de janeiro de 2011, né? E aqui em Friburgo tem também o GAN, que seria o Grupo de Articulação dos Movimentos, do qual você também faz parte. O que seria o GAN? Tá. Então, eu percebi que em Nova Friburgo, após a catástrofe, começaram a surgir vários movimentos, vários grupos tentando realizar alguma coisa, mas sem uma articulação. Então, junto com mais algumas pessoas, alguns cidadãos aqui de Friburgo, nós começamos a articular esses grupos em torno do grupo, né, o do GAN, que é o Grupo de Articulação dos Movimentos. Então, o Nova Friburgo em Transição é um dos movimentos que faz parte, né, dessa articulação, assim como o Movimento Absurdo, a ONG Diálogo e várias outras ONGs. Então, a ideia é tentar juntar essas várias iniciativas em torno de algumas propostas em comum para a próxima gestão aqui do município. E aí vamos falar então um pouquinho justamente dessas propostas. Você já falou a respeito de ciclovias, de ecovilas. Explica pra gente assim um pouquinho dessas propostas. O que o Nova Friburgo em Transição, o movimento transicional prega, em que vocês acreditam? Por exemplo, a gente está numa área que é uma área complicada, né? Onde o Estado está preparando o terreno para a construção de casas populares. No seu entendimento, Sandra, esse terreno seria um terreno adequado? E o que vocês pretendem? O que vocês têm como propostas para Nova Friburgo nesse sentido? Tá. Bom, a visão do movimento Nova Friburgo em Transição é totalmente contrária a esse tipo de solução que está se dando aqui, que na verdade para a gente não é uma solução. Isso aqui é mais uma tragédia anunciada. Quer dizer, colocar pessoas vítimas de uma catástrofe num local de risco como esse, com esse grande movimento de terra absurdo que está acontecendo aqui, o gasto que isso está gerando e ao mesmo tempo trazendo as pessoas novamente para uma área que é sujeita a enchente, sujeita a deslizamentos de terra. Aqui tem 6 nascentes, né? É um brejo. E essa é a barreira que caiu no ano passado, aqui nesse terreno onde foram construídas as casas populares pelo município, para quem vivia em áreas de risco daquela tragédia ainda de 2007. O terreno fica aqui entre a Fazenda da Laje e a estrada que dá acesso ao Rio Grandino. E como você pode ver, já existem casas marcadas para demolição, porque eram casas para pessoas que viviam em áreas de risco, mas que foram construídas também em áreas de risco. Estes moradores do loteamento Lagoa Seca 2, acima do terreno escolhido pelo Estado, também consideram o novo loteamento impróprio para a construção. Esse terreno ali embaixo, pelo que eu vi aqui de cima, é um brejo, né? Eu acho que não tem condições. Se fosse lá onde que era a plantação ali, talvez até seria melhor. Mas hoje eu vi uma entrevista que o Pezão fizeram essas inaugurações aí. Diz que pagou naquele terreno ali uma nota, né? 1 milhão naquele terreno ali. 1 milhão naquele terreno. Como é que pode pagar tanto dinheiro num buraco daquele, sem estrutura, sem nada, por tanto lugar, né?
Mas vamos ver o que eles vão fazer, estamos esperando aí, né? E com a graça de Deus talvez tudo dê certo aí, né? E Marcelo tem mesmo motivos para se preocupar. Ele sabe bem o que é sair de uma área de risco para ir para outro local de perigo. Nós morávamos lá no Jardilândia, Rua Érico Veríssimo, quadra H, lote 11. E lá teve um problema também, então minha mãe ganhou essa casa aqui, viemos para cá e chega aqui também, no ano passado, deu essa tragédia aí que ficamos ilhados aí. A barreira foi tanto que foi parar lá na rua de baixo, não tivemos como sair. A rapaziada aí que abriu a valeta aí no meio do mato, meu pai passando mal, tivemos que arrastar ele por aqui porque não tinha condições mesmo. Isso aqui ficou tudo cheio de terra aí, ficou inundado mesmo. Então a gente depende aí das autoridades aí, da prefeitura, para ver se eles olham pra gente aqui, porque esse bairro aqui não tem CEP, não tem nada, não tem limpeza, não tem nada. Estamos aí, ó, tudo buracado. Estamos dependendo mesmo da política aí, dos prefeitos aí, o atual prefeito aí, para ver se ele faz alguma coisa, olha por nós aqui, porque não só aqui como a Friburgo toda, né? O Friburgo todo está em estado muito de alerta, estado de calamidade. Então a gente estamos aí pedindo que eles possam olhar para Nova Friburgo, não só por nós aqui, mas por Nova Friburgo toda. E a dona Maria Eulália, ela está inclusive com os laudos da Defesa Civil interditando a casa da senhora, é isso? Está interditado, vai demolir. E agora, que posição que eles deram para a senhora? Vai demolir aqui e vocês vão para onde? Eu não sei, eu fui lá hoje levar mais um papel lá que eles pediram, né, papelada, que eu não estou dando aluguel social, né? A gente para sair daqui tem que sair e levar tudo que a gente tem, né? Aí eles não estão dando, aí acho que até o final agora de fevereiro tivemos um que já fomos encaminhado o aluguel social para o Rio, para eles virem aqui para resolver. Até sair essas casas, porque da outra vez nós esperamos 4 anos para vir para aqui. Agora, essas casas do governo do estado, há alguma previsão, alguma possibilidade da senhora também ficar com alguma dessas casas? A promessa é essa? Esperança, né? Que eu fico numa dessas. Mas em relação à área de risco, o que a senhora acha de sair de uma área de risco para entrar numa outra área também não tão segura? Me fizeram essa pergunta, né? Mas acho que eles tinham que ver, né? Porque eles entendem, né? Eu não entendo nada. Porque aqui, praticamente, quando eles fizeram isso aqui, eu acho que deveria ter visto que isso aí foi feito debaixo de uma pedreira, né? O senhor confia nesse tipo de avaliação que é feito pelo Estado? Eu não confio não, né? Eu acho que tinha que ter um aprimoramento, tinha que ser pessoa daqui, né? Para avaliar, pessoa que entende daqui, mas pessoa de fora, coitado, eles não conhecem, né? Mas, felizmente, é complicado. Inclusive essa população que foi trazida para cá, vítima daquela tragédia de 2007 em Rio Grandina, né? E que agora novamente teve que passar por um replay, né? Onde 5 famílias foram atingidas. Quer dizer, isso aqui tá na cara que é um lugar que vai acontecer, e não só aqui, né? Porque Nova Friburgo, infelizmente, ela se caracterizou por um tipo de urbanização completamente inadequada às características geomorfológicas do local, né? Então aqui você vê a maior parte das casas, segundo a agência O Globo, 70% das construções de Nova Friburgo estão em áreas de risco. Áreas de encosta com mais de 40% de declividade, topo de morro, várzea de rio. Então sobra realmente poucas opções de área segura. Então a saída que a gente está propondo é a formação de bairros mais compactos, verticalizados, primeiro a identificação das áreas seguras, né? Para fazer uma transição e aos poucos ir removendo essa população que está alocada nas áreas de risco para esses novos bairros mais seguros, que serão ecobairros, né, com tecnologias sustentáveis. Aqui já existe um potencial na região, tem o TIBA, que é o Instituto de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura, tem o Instituto Pindorama, que poderiam fazer uma capacitação de jovens voluntários para trabalhar na construção desses novos bairros, né? E isso se transformar num modelo, num exemplo para ser replicado na reconstrução da região serrana como um todo. Então essa proposta desse projeto piloto do Ecobairro que a gente está levando para Rio Mais 20, né? E também a proposta de reciclagem de edifícios desocupados que já existem em áreas urbanizadas aqui do município. Como, por exemplo, o edifício da ARP,
que poderia ser um belíssimo conjunto habitacional e adaptado também para as mudanças necessárias para ficar com uma sustentabilidade ecológica maior, né? Com energia solar, captação de águas pluviais, teto verde e assim por diante, né? É interessante a gente lembrar, né, Sandra, que a Sandra, ela é arquiteta, ela é urbanista, então ela sabe do que está falando, entende do que está falando, e que o movimento Transition Towns já viu isso acontecer em algumas outras cidades, né? Então não é só um grupo idealista, isso já acontece em algumas partes do mundo, não é isso? O Transition Towns, ele está assim, se espalhando pelo mundo inteiro, várias cidades da Europa, dos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, que é mais recente, estão aderindo a essa proposta de transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, porque é a nossa única saída. Os extremos climáticos estão aí, o Brasil ele nunca tinha sido alvo de fenômenos como esses que estão acontecendo, terremotos, furacões, e isso tende a se intensificar. Então, assim como a crise do petróleo, as cidades têm que estar preparadas para esses momentos de crise que estão surgindo e que vão ficar cada vez mais fortes, né? Bom, Sandra, e Rio+20, Cúpula dos Povos, muita gente ouve falar nesses dois eventos, mas não sabe nem muito bem o que é. A gente teve a Eco 92, 20 anos se passaram e por isso Rio+20. Explica pra gente sucintamente o que seria a Rio+20 e a Cúpula dos Povos e como que surgiu também esse convite para que vocês aqui de Nova Friburgo estivessem participando desses dois eventos. Tá. Bem, a Rio+20 é esse encontro internacional, né, que está acontecendo no Rio de Janeiro, 20 anos depois da Eco 92, com o tema agora de economia verde e governança mundial. Quer dizer, na verdade, o tema da economia verde está sendo inclusive objeto de muita polêmica, porque o que se diz a respeito disso é que é uma tentativa de fazer um capitalismo verde. As empresas adotarem algumas medidas de compensação e com isso dar um fôlego maior, né, para que esse sistema, que na real é o que está causando todo o desequilíbrio, né, possa perdurar, né? E a governança local também, porque os países não se entendem. Então, dentro da ONU, né, como que a gente pode articular um governo, uma governança local para levar essas propostas à frente. Então, na Rio+20 vão estar os chefes de Estado reunidos. E na Cúpula dos Povos, paralelamente, é a sociedade civil organizada, são as ONGs, esses movimentos, né, o GAN, Nova Friburgo em Transição, todos esses movimentos, né, ambientalistas que estão surgindo aí no planeta vão estar lá representados e fazendo pressão para que os chefes de Estado adotem medidas efetivas, né, de mudança da maneira como o ser humano está se relacionando com o planeta. Então é um momento crítico, o planeta está passando por um ponto crítico mesmo de mutação, né, e que a gente precisa estar muito atento dessas mudanças necessárias e que vão estar sendo discutidas ali na Rio+20, né? E quando que o Nova Friburgo em Transição vai estar presente nesses eventos? Bem, o Nova Friburgo em Transição vai estar presente no dia 16, a partir das 11h30 da manhã, participando de uma mesa na Rio+20, mas aí é um evento fechado. E no dia 17 à tarde, junto com os outros grupos, né, no GAN, o Grupo de Articulação dos Movimentos, a gente vai estar lá também. E no dia 19 tem o Encontro Nacional das Cidades em Transição, o Transition Towns, que o Nova Friburgo também faz parte, também vai estar presente. E esses são alguns dos eventos que o Nova Friburgo em Transição vai estar participando. Um desses movimentos, né, Sandra? A ideia é dar continuidade a isso, passar do Rio+20, passar da Cúpula dos Povos, vocês vão retornar para Nova Friburgo e a ideia é dar continuidade. Então, para quem não conhece ainda o trabalho do Nova Friburgo em Transição, vocês têm um endereço eletrônico, tem telefone, tem algum contato. Quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, até fazer parte, somar também a esse grupo, como é que pode fazer? Sim. Então, o Nova Friburgo em Transição, ele tem essa característica de estar discutindo mais propostas de sustentabilidade, né, para a cidade. E o GAN é um grupo mais de ativismo político. Tanto o GAN como o Nova Friburgo em Transição são grupos que estão se organizando na rede social do Facebook. Então é só procurar pelo Facebook GAN e Nova Friburgo em Transição que qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente.